sou péssimo para dar título de palestra, então tentei colocar, ser bem transparente, colocar meu sentimento, meu coração nisso aí. O título é Como a arquitetura de dados quebram. E o subtítulo é O que a gente faz para consertá-las. Eu, propositadamente, troquei o subtítulo porque eu não quero passar nenhuma falsa esperança para ninguém que dá para consertar tudo. Mas eu queria falar do que eu chamo de Data Engineering 101. Eu estava falando com a Fabiane aqui no canto agora. Vem muita gente de outras, aspas, áreas, suportar áreas que trabalham com dados. Então fica um termo difícil de você definir. O que é um engenheiro de dados? O que é da área de Data Engineering faz? Isso não é tão difícil de definir quanto o DevOps, né? Que a gente só sabe que não funciona, mas que a gente já sabe o que faz. Mas eu posso falar porque eu trabalhei nisso bastante tempo. Eu fiz não funcionar bastante tempo. Então o que a gente faz? O que é o core dessa aventura, suportando sistemas que têm muito dados? Para alguns grupos vão ser dados legados. Poxa, herdei aquele sistema com um bancão, um cluster legado, e a gente tem que crescer, é relatório e tudo mais. Para outros grupos vai ser como que eu extraio o dado do dia a dia para gerar meus modelos. Seja TensorFlow ou qualquer outro tipo de framework. Isso varia. O que tem em comum é quem ajuda a suportar isso, é quem gera essas conexões e quem transfere os dados. Então, uma das tarefas é descobrir legados, que infelizmente a gente faz quando está perto de ir para a produção. Administrar storage, message queue, scheduling, geralmente sobra. Quem cuida desse storage, quem cuida dessa máquina aqui, quem cuida... Ops, tentei arrumar o ponteiro do mouse e ficou péssimo. Mal aí. Quem cuida dessa fila de mensagem e tudo mais, e começa com o administrador de sistemas. Na primeira migração que o cara tenta virar tudo de uma vez e fica fora do ar e demora 4 dias para fazer um backfill de dado, começa a ter aquela ideia de, pô, talvez tenha que ter um time, um pessoal que conhece um pouquinho mais disso aqui para poder fazer a migração. Refatorar a comunicação via banco de dados para a API, eu vou falar um pouco disso ali na frente. É uma das coisas que é um red flag para mim em qualquer sistema. Sistemas que se comunicam por banco de dados. Você não vê essa comunicação e quando você precisa integrar ou mudar algum esquema, alguma coisa, é um inferno. Treinar e manter modelos. Muitas vezes você tem uma equipe muito pequena de pessoas que criam modelos e elas criam. Você tem que trabalhar junto de como fazer o treinamento ficar um pouco mais rápido e sustentável para rodar em produção. Você tem que transferir esse conhecimento que necessariamente você não precisa entender como criar um modelo, mas você precisa saber sustentar esse modelo em produção. Quando eu falo modelo, desde anti-spam até algo feito em cima do TensorFlow ou algum algoritmo que precisa absorver dados em tempo quase real e servir em alguma API. Backfill, backfill, backfill. Sempre você vai ouvir isso. Pô, como que eu faço tal coisa? Tem que fazer um backfill. Tem que pegar dado de um lugar e mandar para o outro. Quanto tempo demora? Numa situação normal, 1 dia. Se a gente estiver usando a Amazon, 300 anos, talvez. Mas sempre tem isso, sempre tem essas perguntas, né? Capacity Planning. É uma parte importante desse trabalho. Todo mundo conta que alguém vai fazer e esse alguém, às vezes, não tem nome. E problemas de latência. A contraparte de migrações longas é problema de latência. Assim, por que isso demora tanto para responder? Porque o banco está lento? Porque... Então, a gente... O core do que a gente faz em Data Engineering é isso. Eu trabalhei em algumas empresas, meu nome é Gleicon, para quem não me conhece, prazer todo mundo. Trabalhei em algumas empresas aqui no Brasil, hoje eu trabalho para uma empresa que chama Lucid, é uma empresa americana, com outras pessoas aqui do Brasil também. Nosso core é Market Research e EdTech. A gente tem um exchange de perguntas e respostas, de surveys, e alguns produtos que são muito semelhantes ao Google Analytics, que coletam dados de dispositivos. Claro que eu tinha que fazer isso, né? Esqueci de fazer a minha... que a gente coleta dados de dispositivos e combina com os dados que a gente tem de demográficos e pesquisas para poder dar um sentido ao uso de dispositivos móveis, de browsers, de televisões e também especialmente ads, de propaganda na internet. O meu background, eu me considero um desenvolvedor ainda, mas eu passei bastante em equipes de operação e operações de larga escala. Trabalhei na Local Web, trabalhei no UOL, trabalhei no Luiza Labs, no Magazine Luiza, então foram nesses lugares que eu aprendi que tem uma mistura.
que não tem muito essa divisão de ou o cara só desenvolve ou o cara só opera. E nesses lugares que eu aprendi também que não tem uma metodologia muito certa para fazer isso aí, você vai meio que improvisando. A minha paixão hoje em dia, além de dados, é gente, é engineering management. Então, esse é um outro tópico que, se vocês estiverem interessados e quiserem vir conversar depois, são coisas que eu estou gostando muito de fazer e de pesquisar. Então, como as arquiteturas quebram? Primeiro, por azar. Todo mundo aqui nessa sala é pé frio. Primeiro, por azar. Mas por design, nada disso eu tento ser passivo-agressivo, falar culpa de alguém, foi aquele cara, sabe? Eu não acredito, não existe agressor se não existe vítima. Eu não acredito na maldade inerente, eu acredito na inocência. Tudo isso que acontece é inocência. Fora quando você usa MongoDB. Aí, cara, realmente a gente precisa conversar. Mas eu acredito muito que a gente faz com a ferramenta que tem na mão. E por isso que eu advogo que todo mundo tem que ter acesso e poder entender um pouco de como as coisas funcionam em produção, tanto quanto o pessoal que roda coisa em produção tem que entender como as coisas são construídas, como programar, como você treina os dados, é a dificuldade inerente a isso aí. Então, uma das que quebra é design, porque é a falta de design. Por mais que a gente desenhe e tenta fazer as coisas, vai dar ruim. A outra é por capacidade. É muito súbita, é difícil. Que métrica que a gente olha por capacidade? Espaço em disco, sabe? Às vezes operações por segundo. Quando a gente vende IOPS, um ex-colega meu da Local Web, o Marcelo Leal, que hoje trabalha na Microsoft, e ele ficava puto da vida quando a gente estava vendendo. Alguém perguntava, quantos IOPS esse storage faz? Ele, mas o que você quer dizer com isso? Né? Para quem trabalha com isso, um IOPS, uma operação de I/O, pode ser qualquer coisa. Pode ser ler um byte, pode ser ver se um diretório existe, ou pode ser transferir todos os bilhões de memes que você tem guardado no seu HD. Então, assim, por capacidade é muito difícil de ver, especialmente nesses sistemas atuais que a gente tem, que são bancos de dados distribuídos. Por falta de dono, isso infelizmente acontece. Tem alguma coisa que roda que você não sabe quem fez, ou o cara foi embora, ou quem está cuidando fala, meu, só trabalho aqui, infelizmente eu nem entendo o que está acontecendo aqui. Quem nunca, né? Quem nunca numa segunda-feira falou isso, né? Tem uma planilha de feedback de startup aí rodando no mercado que é basicamente eu só trabalho aqui, né? E por escolha de tecnologia, realmente não tem como prever quando você começa pequeno e quando começa a crescer o volume de dados. É a analogia do sapo. Você jogar o sapo na água quente, ele pula. Se jogar na água fria, acender o fogo embaixo, ele morre cozido. Não tem como. Tem algumas coisas que não tem como prever como isso aí, né? Eu juro que eu tinha mexido nessa configuração, mas acho que eu não fiz. Então, eu queria mostrar antes duas arquiteturas muito comuns que eu vou girar em torno delas, né? São uma arquitetura de analytics que basicamente vocês têm em qualquer lugar, em uma forma ou outra, e um refinamento dessa arquitetura que você vai ver em livros, em posts, que é Lambda Architecture. Essa arquitetura é de quase tudo que a gente está fazendo. Você tem um coletor, às vezes você tem uma fila de mensagens, tem os produtores para essa fila de mensagens, você tem os consumidores dela. Você tem um banco de dados que vai acumular uma agregação, um arquivo, algum outro repositório de dados que você quer enriquecer aquela informação com algum processo em MapReduce, de alguma forma, ou com EMR, ou local, ou sem querer um MapReduce, a gente não sabe que está acontecendo isso, e um dashboard. Essa é uma arquitetura bem comum, você vai ver em várias formas diferentes. Às vezes falta a parte do archive, às vezes falta a parte da fila. Por favor, não falte a parte da fila. Mas às vezes falta. Né? Às vezes a fila é em banco de dados, por favor, também não. Mas eu tinha uma apresentação que eu costumava fazer, que era anti-patterns de arquitetura de banco de dados, que hoje eu tenho um pouco de vergonha de ver. Mas tem uma das coisas que eu não tenho vergonha é de falar disso, de fila em banco de dados. Sem querer acontece. Você está pondo numa tabela e tem alguma coisa fazendo pooling no final da tabela para ver se tem algo novo. Sem querer, acontece. Mas, e Lambda Architecture é um refinamento disso. Tem, me falhou a memória agora o nome de um dos primeiros autores, mas que ele basicamente defende. Tem Kappa Architecture, tem SMAC, tem um monte dessas arquiteturas, mas o básico disso que você vai encontrar no ecossistema, principalmente ferramentas Apache Foundation e Java, é que você tem uma camada de coletores e uma camada de serving layer, que é para que você não tenha que readaptar seus sistemas quando você trocar o banco de dados. Tem uma certa proteção ali, e no meio dela você tem identificado de forma distinta, dois estágios. Dados que são processados em lote, batch processing.
Eu deixei os termos em inglês porque é o que a gente vai encontrar na literatura, mas eu não tenho a preferência por... Os dois vão quebrar de qualquer jeito, então em português e em inglês. Mas, e também você tem uma camada que é dados de tempo real. Então, pense, você está coletando alguns dados e você tem que servir isso aqui com processamento rápido dos dados dos últimos 5 minutos, mas você também tem aquele lance de, do final do dia, repassa e calcula todas as métricas do cliente. Né? Então, essa definição ajudou bastante a posicionar alguns players do mercado. Cassandra, HBase em cima, na parte de batch layer, na parte de real-time layer você tem Kafka, algum outro log distribuído, ou até mesmo fila de mensagem. Enfim, ele ajudou um pouco a normalizar esse ecossistema. Tem um conceito também que eu vou utilizar para explicar o que acontece depois, que é de Data Gravity. O primeiro cara que eu vi falando disso é o Dave McCrory, mas é uma coisa que é verdade. Por que você não consegue sair do seu legado? Todo mundo aqui, tem alguém aqui que não tem um legado? Tem alguém aqui que não está preocupado com o legado, quer erguer a mão só para me consolar? Todo mundo está preocupado com o legado. O legado pode ser tão novo quanto 6 meses e 10 teras, ou tão antigo quanto aquele banco de dados que fica no data center, que você não sabe o que fazer, a não ser tentar aumentar a máquina. Né? E ele inferiu isso em 2010, é uma coisa assim muito sábia, que a gente acaba crescendo, por isso que eu não levo muito a mal, não falo assim, é culpa do fulano, é culpa de alguém. É culpa do volume de dados. É muito fácil na correria e entregando feature de você ligar em um repositório de dados já existente do que planejar uma migração ou um particionamento. É difícil fazer isso aí. Dependendo se você não é o dono ou se você não tem acesso ao data center, enfim, é complicado. Então, ele falou isso, os dados vão acumular, criar massa próximo. Aliás, conforme os dados acumulam, criam massa, tem uma grande probabilidade que serviços e aplicações vão ser atraídos, vão ser criados próximos daquilo ali. Mesmo a VPN, mesmo data center, mesmo REC, porque tudo tem que ser rápido, tudo a latência tem que ser baixa. E dado, se for grande o suficiente, vai começar a ser difícil de mover. Eu tentei fazer uma sequência, assim, como todos nós começamos. A gente tinha um aplicativo legado com uma base de dados, e, poxa, a gente tem que extrair isso, fazer algum relatório, integrar. E aí, poxa, ao mesmo tempo, a gente tem um legado novo, né? Aquela primeira reescrita que sempre vai dar ruim. E que vai ficar junto com o legado antigo, porque a reescrita não tem todas as features. Né? Então, você fica vivendo lá com um negócio em .NET, o outro feito em, não sei lá, Rails, e fica vivendo lá. Depois disso, você tem o nosso primeiro microserviço, né, aquele menino lá que a gente fica orgulhoso, mas que usa o mesmo banco de dados, e o banco de dados começa a criar corpo, começa a criar importância. A gente tem a API nova também, né, que nasceu aí, já está bombando de gente, mas a gente também tem uma antiga no legado lá. E o banco de dados vai criando corpo, vai crescendo, as pessoas vão dependendo mais e mais. Porque a gente refatora mais código do que dados. A gente tem o cache, porque o banco de dados realmente está difícil de aguentar. Então, a gente colocou o cache, tem mais um lugar de dados, mas o banco de dados continua ali. E quando eu falo banco de dados, é aquele cluster de SQL Server Always On, ou Oracle REC, ou até mesmo um banco de dados distribuído, um Cassandra, como eu vou falar mais, que esse tipo de padrão acontece com bancos de dados mais novos também. É uma coisa humana, não é uma coisa de tecnologia. Enfim, você vai criando essa dependência. Aí, poxa, claro, né, a gente tem que plugar a Lambda Architecture aí de algum jeito, né? Você mete o MTL, copia isso aí, agora vamos ter as coisas mais novas do mercado para poder fazer, sei lá, o que a gente queira fazer. E tudo isso, quem continua do mesmo tamanho ali, modesto, ou talvez até ganhou um patinete novo no final do ano, é o banco de dados, né? Continua o mesmo banco de dados, as mesmas queries. Não só nessa empresa que eu trabalho, como em outras empresas que eu trabalhei, assim, uma coisa que era comum é de contar linha de query. Query com menos de 100 linhas, a gente fala que está boa, está otimizada. Você vai ter aqueles repositórios com umas queries grandes, e entra essa última camada depois disso aqui, porque você precisa começar a servir, coletar dados, assim. Se você olhar 10 anos, o volume de dados que você coletava é bem menor. Se você acoplar a sua aplicação legada, qualquer coisa relacionada com data science, o volume de dados que você tem que coletar, o que potencialmente pode coletar, os snapshots diários, ele cresce muito. O nosso mensal gira em média com 2 teras só para um tracker, é um pixel que vai em site ou aplicação móvel. 2 teras em média com meses batendo 8 teras.
Só isso, só um pixel, sem contar os outros, sem contar snapshot diário, delta de um dia para o outro, query e combinação dela. Que a gente também tem uma tendência de replicar e copiar muito o mesmo dado, né? É bom até, mas isso aí cria uma pressão. Mas o banco de dados é o que não mudou, é o que todo mundo tem medo de pôr a mão. É o que fica sem dono, às vezes. Porque é difícil achar DBA. Você acha o DBA, a mesma coisa do cara de operação antiga. Os DBAs foram os primeiros DevOps. Os DBA é o cara que ele tinha que cuidar da máquina, do sistema operacional, do disco, da instalação, do backup e tal. E estão ficando raros. E, às vezes, esses caras estão se adaptando para coisas mais novas para esquecer o passado, para passar o trauma. Mas, enfim, baseado nisso aqui, eu quero contar um caso nosso. Eu quero falar de mim, quero falar das minhas dores. Então, eu vou contar o caso do cluster sem cabeça. Então, um desses produtos que eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui na frente um pouco a arquitetura dele. Bom, vou passo a passo, como eu tinha planejado. A gente estava usando um clone de Cassandra que chama ScyllaDB. Fora MongoDB, eu não sou radicalmente contra nada, assim, mas a gente, como eu entrei nessa empresa, um amigão meu chamou para a gente trabalhar, um dos caras que cuidava disso precisou sair da empresa, estava disponível no momento, fui trabalhar, falei, claro, eu conheço Cassandra, dá para dar uma força e tal. O cara ia ficar ausente da empresa por um ano e pouco, eu fui lá. Então, eu estava usando o ScyllaDB. Falei, pô, legal, né? Um clone de Cassandra, escrito em C++, com uma biblioteca que chama C-Star, que é uma biblioteca de I/O, assíncrono e tal, e tinha tudo o que o Cassandra tinha, que space, aspas. No rótulo tinha tudo que o Cassandra tinha no momento. Cassandra é uma coisa que eu estava bem confortável de trabalhar. Então eu falei, beleza, se a gente mantiver o crescimento dos nós equilibrados, rodando na Amazon, desce daquela maneira, não tem problema nenhum. O primeiro sinal amarelo é que assim, por que vocês estão usando Cassandra ou Scylla nisso aí? Porque é mais rápido, escala mais, né? Para quem usa Cassandra sabe que se o seu caso estrito é escrita, dependendo do seu key space, legal, isso aplica. Se o caso é leitura, velho, é melhor você ir na Biblioteca Nacional, você lê mais rápido do que ler de Cassandra sob pressão, de verdade. A não ser nos casos que você tem mais de 100 nós. Nos casos de Netflix da vida, mas como a gente não tem cartão de crédito para isso, né? Então a gente tinha um cluster, e o cluster era pequeno para um banco de dados desse tipo. Geralmente, quando você encontra isso aí, é um cluster que ou o pessoal está gravando time series, né, séries de tempo, ou eles estão voltando com algum processamento para o Cassandra, e é um cluster que geralmente tem 12 nós, 15 nós, ele é um pouquinho maior. Esse cluster tinha 6 nós. E ele tinha volumes montados em RAID, tinha um volume alto, que eu considerava de dados por nós, né? E tinha 3 seed nodes. Para quem não conhece Cassandra, esse tipo de banco de dados, você se conecta pelos seed nodes. Esses que eu marquei aqui. Então, você dá 3 IPs, na Amazon você coloca ele em zonas diferentes, conecta lá, sua aplicação é esperta, o driver também vai conectar com eles, vai saber onde está todo mundo. Ele tinha 4 key spaces, que é outra coisa que também no Cassandra, assim, geralmente você quer ter um cluster para fazer poucas coisas. Os key spaces são como os esquemas de um banco de dados relacional, para quem não é familiar com isso. Então, você tinha 4 key spaces e distintos, né? Era uma coisa... Já outro red flag, ele estava com 65% de ocupação, o normal dele era de 35 a 50 mil escritas por segundo, com os picos de 150 mil, que eram uns batches que processavam e gravavam nele. Até aí, o sinal não ficou nem vermelho, já começa a ficar meio roxo, né? Mas eu estava achando que era sinal amarelo. Porque eu estava pensando no Cassandra, que era familiar, JVM, blá, blá, né? Você fala, tem alguma coisa a ver aí além do protocolo. Então, a gente tinha um cluster, era mais ou menos assim, cada região estava com 2 nós, se não me engano, tinham 2 aplicações distintas conectando nele. Uma aplicação acessava um key space, a outra aplicação acessava 3. Já é um negócio meio estranho. A gente falou, bom, você está subindo a ocupação, entre fevereiro e janeiro, o meu colega Renato estava começando, acho que era o segundo dia dele, eu falei, então fica online à noite que eu vou fazer uma manutenção, eu vou adicionar nó. E tinha mais uma outra pessoa ajudando também, eu falei, você fica todo mundo online, a gente sobe uma call aí, eu vou adicionar uns nós, você vai ver como o Scylla funciona, é super parecido com o Cassandra, pode ficar tranquilo. Claro, pode ficar tranquilo.
Pode ficar bem tranquilo mesmo. Antes disso, porque na hora o negócio pegou fogo. A gente adicionou um nó e eu perdi os seed nodes. Quando eu perdi os seed nodes, não tinha com quem conectar. Eu estava rodando com um cluster sem cabeça. Para ajudar, eu falei, não, deixa eu ver o volume disso aqui. Eu descobri que eram drivers efêmeros da Amazon. Para quem não sabe, driver efêmero, a máquina morreu, adeus seus dados. Não eram dados, volumes que eu podia conectar em outro lugar. E eu falei, é da hora. Né? E o que está acontecendo? Porque eu nunca vi isso acontecer no Cassandra. Então, você boota o Cassandra, ele carrega o nó, ele se conecta no cluster, o Gossip conversa, ele se localiza e beleza. Os seed nodes na Amazon, se você olhar na documentação, te diz, você instala seu seed node, assim, assim, assado, coloca um IP fixo nele e suas aplicações conectam a eles, não tem problema nenhum. Eu estava com o contrário, eu estava com o pior dos cenários. Eu tinha nós e eu não tinha os seed nodes. E aí eu fui olhar a versão, entrei no Slack dos caras, tudo isso numa madrugada. E assim, era o segundo dia, aquela impressão que você contrata um amigo seu, né? Aquela péssima impressão. Assim, é a mesma coisa se chamar alguém para uma festa, não tem festa, está bêbado em casa chorando. O cara, cara, o que está acontecendo aqui? Nossa, eu não sei o que a gente vai fazer. E aí a gente começou a olhar, fui falar com os caras do projeto, que tinha um Slack, tinha um cara online. O cara, olha, tem um bug, talvez seja isso. Eu abri issue do GitHub. Aí eu olhei o issue e eu olhei a versão. E eu falei, 0.06 ou 0.07, eu falei, meu, é muito zero na frente de qualquer número que diz, tá ligado? É muito. Eu falei, realmente não tem uma letra grega no alfabeto para dizer, né, antes, assim, sabe, não é nem beta, nem nada. Aí eu falei com o cara, falei, meu, aconteceu isso assim, assado comigo. Ele, nossa, isso parece uma novidade, né? Aí toca aqui, olhar no mesmo issues da biblioteca que ele usa por baixo, né? E aí lá estava dizendo, poxa, nessa versão aqui tem um bug, tem dois bugs. Um, você não consegue debugar com o GDB. Olha onde eu estava. Eu estava me sentindo já sujo já. Você não consegue se debugar com o GDB, tem que ser um especial. E tem um outro que se der um problema de não conseguir se conectar dessa maneira, ele vai dar uma exceção e vai matar o processo. Era justo o que tinha lá no server. Ele não conseguia conectar com os outros peers e ele morria. Ele falava, não estou vendo ninguém aqui, opa, não tem nada, já era. E a gente subia ele ficava 2 minutos no ar e caía. Eu, nossa, que estranho. Fui ver, ele estava 2 minutos no ar e caía, porque o tipo de nó que a gente estava usando, acho que eu não coloquei... Eu estou apontando para cá, para você ver como eu sou manjo mesmo da tecnologia. O tipo de nó que a gente estava utilizando, não coloquei aqui, mas era muito grande, porque a ideia era o seguinte, o negócio é feito em C++, é muito mais rápido que Java, muito, infinitamente mais rápido. Então, montam uma máquina gigante, dão uma super otimizada no Linux, lá anos 90, né, compilam um kernel e o caramba 4, montam um monte de volume de dados efêmeros, que vai ser mais rápido ainda, e deixo poucas máquinas no cluster, eu vou economizar uma grana e tal. E aí entra o porquê que eu não tenho raiva de pessoas. Porque isso é uma inocência. A gente cresceu esse cluster como a gente cresceu um SQL Server, com um monte de aplicação que não tinha nada a ver conectando com ela, criando microserviços, entre aspas, e conectando no mesmo bancão. A gente criou um legado com coisa nova antes de alfa até. Mas aí nesse momento eu não entendi, eu falei, pô, a máquina é muito grande, por que está demorando para subir? Estava demorando porque a máquina tinha 60 ou 65 GB de memória, então ele subia, daí ele gerava um core. Quando um processo no Linux morre, ele gera um arquivo com a foto da memória. E a foto da memória tinha 60 e tantos gigas, é um arquivo gigante. Então ele subia e demorava, ele subia e demorava. Aí aconteceu aquelas coisas que, orgulho de ser brasileiro. Orgulho, eu tenho orgulho, eu tenho maior orgulho. Eu trabalhei para empresas daqui de fora, eu tenho maior orgulho, não sou ufanista, eu tenho orgulho. Na hora a gente estava assim no call, todo mundo meio paralisado, e aquela vontade de, poxa, se eu fechar o note e sair correndo, vai ser tudo coisa da minha imaginação, porque estava dentro do computador, né? Minha imaginação vaza e já era. A gente vamos fazer um teste, vamos tentar todo mundo, cada um entra em um desses seeds aí, desses que estão quebrados, a gente coordena por voz e fala, quando disser vai, você sobe o processo. Funcionou. Aí o banco subiu e a gente lá, uau, e aí? Tá no ar 2 minutos, era o tempo de gravar o core, 3 minutos, 5 minutos, eu conectei aqui, eu fiz uma query, tá tudo lá, beleza. Pô, então assim, é um grande risco, por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu tinha 2 nós, eu falei, eu vou adicionar mais um, que aí eu adiciono mais espaço em disco, mais I/O, legal, eu consigo sobreviver algum tempo. Já tinha aquela conversa entre a gente falando, olha, vamos voltar para um Cassandra, vamos tentar colocar as coisas, não é covardia de usar tecnologia nova, mas é aquela de, tem tanta coisa para fazer, vamos tentar deixar alguma delas de um jeito que a gente consegue viver um pouco, sei lá, se virar.
Mas enfim, a gente colocou o nó, ele caiu. Aí imagina quem estava com medo de subir o nó aqui, né? Não tinha condição alguma emocional de fazer isso. Eu falei, velho, vamos tentar limpar um pouco do que tem aí. As tabelas todas tinham retenções, enfim, tinha aquelas coisas de Cassandra que a gente usa, não sabe por quê. Eu falei, vamos tentar limpar um pouco o espaço, a gente vai dormir. Aí a gente fez a segunda coisa gênia, que apesar de ser brasileiro, a gente também é inocente. A gente rodou um Node2 Cleanup fora de qualquer coisa que segurasse a conexão, tipo um Tmux ou Screen. Quer dizer, você conecta na máquina, se você desconectar, o processo que estava rodando vai embora. Aí a gente rodou esse processo fora de um aplicativo que podia mantê-lo rodando. E, poxa, uma surpresa monstra, assim, bonita do Scylla. Ele era tão otimizado que o Cassandra, se você olhar na configuração dele, ele tem 2 threads de manutenção, sincronização, é muito dividido. A maioria das aplicações que usa thread pool em Java ganha isso. O Scylla não tinha, ele era louco. Ele entrou lá na máquina e falou, você quer que eu limpo? Então eu vou usar tudo que você tiver, toda a banda, todos os cores, tudo, e vai durar 16 horas. A gente ficou 16 horas olhando para um terminal, apertando espaço para não morrer o processo lá. Mas a gente precisava rodar porque tinha que limpar o disco, que senão ia explodir. E eu não queria, de verdade, ter outro momento daquele de adicionar nó. Eu estava fragilizado, estava muito fragilizado. Aí foram assim, 16 horas de manutenção, que no começo, segundo dia, eu contratei, falei, vamos, Renato, trabalhar com a gente, legal, tá, beleza. Então começou, primeiro dia, tudo ok, te mostrar as coisas, criar seu acesso. Segundo dia, manutençãozinha, você vai ver aqui, ó, suave, você já começa a conhecer o sistema. No segundo dia, essa péssima impressão, assim, o cara nem vai mais em casa, nem fala direito comigo. E aí, o que a gente tirou disso aí? Foram 16 horas de manutenção. Ele não tinha. Eu mandei um relatório para os caras. Também não gosto de pinafrar projeto open source assim. Eu mandei um relatório para os caras. Aconteceu tudo isso aqui, foi isso que eu vi e tal e tal. E a maioria das coisas estava endereçada para releases superiores, né? Eu falei, beleza. Quando vocês tiverem um número inteiro nas primeiras posições da sua versão, a gente volta a conversar. Enquanto ele estiver na última, tipo 006, 008, vamos só ser amigo. E aí foram assim, a gente tomou a decisão na hora falando, olha, beleza, então o que a gente tem que fazer? Vamos voltar para o Cassandra, a gente conhece, vamos pegar uma versão de Cassandra que a gente está confortável de trabalhar, que todo mundo estava experiente, vamos separar um key space por cluster, que é uma recomendação também, cresce dentro de um contexto, e vamos separar isso, porque quando ele quebrou um monte de aplicação que não tinha nada a ver com aquele produto, porque a gente replicou o mesmo jeito do legado que a gente reclama. Então, a gente falou, vamos fazer direitinho. Cada serviço tem seu banco de dados. Se a gente escolher usar Cassandra, paciência, vamos depois a gente faz a segunda fase para mudar o esquema disso aí. Porque as queries também tinham aquelas coisas de que quando o Cassandra não deixa você fazer query, você coloca aquele statement no final, que eu não vou me lembrar, que fala, passa aí, faz um full cluster scan. Né? Então, não estava certo também. Então, claro, a gente saiu de 6 para 63 nodes, a gente teve um pico de 80 nodes, quer dizer, a otimização do tamanho de máquina escondeu um problema de capacidade. Então, para a gente poder dividir esses nodes e usar de acordo com a recomendação de tamanho de máquina, você vê na documentação da Data Stacks mesmo, a gente pulou para quase 80 nodes e depois voltou para 63. Outra coisa que não estava prevista é que durante os meses, esse produto de Analytics especificamente, ele cresceu 7 vezes o número de impressões. Então foi muita coisa. Teve mês assim que a gente começou com 1.7 tera por mês, teve mês que antes do metade do mês a gente estava com 8 tera. Então era muito volume de escrita lá. Então ia quebrar em outro lugar também. Então fiz uns takeouts aí, não se empolgar com o banco de dados imaturo, né? Não precisa banir da sua existência, mas põe uma coisa menor, sabe? Não replica o seu legado nele. Não concentrar todas as aplicações no mesmo data store, que foi uma coisa que prejudicou a gente. Podia ter feito essa manutenção muito tranquilo. Se ele pertencesse só a uma aplicação, eu falar, só essa parte aqui, eu não vou processar o relatório diário por 3 dias, depois eu vou refazer e boa. E é melhor escalar horizontalmente do que verticalmente. O problema que a gente tem com um banco de dados comerciais, fora ficar dependente de algumas máquinas específicas assim de licença, é que a gente só cresce para cima. A proposta de você utilizar um banco de dados distribuído é que você possa, por sharding ou por qualquer outro algoritmo, distribuir seu dado. Você tem alternativas. É tudo uma corrida. É tipo aquele filme do Schwarzenegger, que vocês são todos novos para lembrar, que o cara vai para o submundo e está numa corrida. É tudo uma corrida maluca dessa aí. Você tem que achar lugares para se proteger, para se esconder. Assim. Então, um deles é você distribuir o seu dado. Assim, quebrou uma parte dele, você continua operando de forma degradada. Né? Foi triste, mas a gente chegou
Eu vou mostrar, eu vou falar um pouco mais sobre esse produto e eu vou mostrar a arquitetura. A gente chegou numa arquitetura intermediária boa. Ela era cara, mas ela era boa. Esse outro produto que eu vou falar chama Proof, ele é mais ou menos um Analytics. Então, o que eu mostrei no começo é um pipeline de Analytics adaptado. Ele coleta informações de front-ends diversos, guarda em vários formatos, ele junta com informações demográficas e de outras fontes, para poder te dizer assim, olha, você pôs você tem esse anúncio que você comprou, e você queria, nos Estados Unidos, acessar pessoas que têm renda anual de 200 anos, mas quem está clicando aqui, renda anual de 200 mil dólares, mas quem está clicando aqui respondeu uma parte de algumas perguntas para a gente, falando que tem uma renda menor. Então, talvez seu target não está muito legal, precisa ajustar. Então, ele coleta muito dado, muito dado. E assim, uma vez que uma coisa entra no código de uma página, ela nunca mais sai. Então, a quantidade de dados que a gente tem de pixel, de coisas desativadas, é imensa. A gente tenta filtrar, mas recebe muito mais dados do que imaginava. Então, a gente tem relatórios por longos períodos de tempo, pegar todas as impressões de, sei lá, 90 dias e fazer alguma coisa para te dizer ali, olha, como que está variando e tudo mais. São relatórios offline, mas são grandes. E a arquitetura era assim, meio baseado em eventos e meio baseado em ETL. ETL é o band-aid que a gente tem. Você não sabe o que fazer com o seu banco de dados ou como transferir, você cria uma ETL, nós usamos o Airflow para isso, mas cria uma ETL, roda de tempo em tempo, transfere seu dado, tomba em outro lugar e faz o que você precisa fazer. Então, a arquitetura original era isso. Claro que era um festival de data stores, né? Cada pessoa que passa assim, fala, deixa eu deixar minha marca aqui. Onde eu vou deixar minha marca? Podia deixar no comentário. O comentário não fica para ser, comentário não toca o coração das pessoas. Um data store novo talvez toque, talvez vão lembrar de mim por muito tempo. Então a gente tinha assim, depois daquele problema de separar os Cassandras, a gente ficou com vários Cassandras falando com uma API só. Então, a gente ficou com vários bancos de dados e a gente entendeu, tá explicado por que o cara tinha isso aqui. Num bancão só, estava tudo fácil, ele começava a adicionar o dado lá. Né? A gente teve vários relatórios, né? A gente teve um Cassandra só para relatórios, um para o dado raw, a gente tinha Elasticsearch também, não faltava, só não tinha MongoDB por questões de princípio, mas já teve. Então, a gente tinha e a gente se conectava com a aplicação principal, por meio, a aplicação roda num SQL Server, por meio de ETLs tombados em um Redshift, a gente também rodava algumas queries ali. Então, era um balaio de gato, e caro. O Elasticsearch é outra coisa também que eu tomo cuidado, né? Correndo o risco de não ser muito gentil com todos vocês que estão vendo na palestra, o Elasticsearch é o MongoDB para quem tem vergonha de rodar o MongoDB às vezes, dependendo do tamanho. E do jeito que a gente tombava todos os dados de um ano de uso de aplicação, eu estou falando de terabytes por mês, então um ano num cluster muito grande, com pouquíssimas agregações. E que o ponto forte é você usar as agregações dele. Então, a gente com pouquíssimas, a gente faz as agregações on the fly, conforme as pessoas iam navegando ou usando a API. Então, era assim, queries imensas de JSON, de Elasticsearch, junto com queries de Cassandra, junto com um monte de coisa. Né? E uma coisa que é um ponto forte nesse tipo de arquitetura, que eu realmente recomendo, se vocês puderem ir migrando para um modelo voltado a eventos, hoje a gente usa bastante o Kafka, está começando a usar o Kinesis. Até para treinamento de modelos maiores, ele é vantajoso, porque você está pegando dado online e você aprende como você tem que postar esse dado na fila ou no log. E fica muito mais fácil você treinar e fica muito mais fácil quando você tem algum problema interromper o fluxo. Isso eu aprendi com uma desgraça, trabalhando com e-mail. Nunca, se alguém chamar vocês para trabalhar com e-mail, nunca vão na sua vida. O e-mail é o portal do inferno. E às vezes a gente tinha alguns problemas, como que a gente fazia? Fechava a entrada, segurava a onda ali um pouco, arrumava, soltava, o e-mail atrasava. Né? O e-mail e sistemas de e-mail são as filas mais antigas que a gente tem na nossa área. Então, quanto mais a gente pudesse usar a fila, seria melhor para a gente. Então, nosso racional foi assim, por que a gente tem uma ETL? Por que a gente joga todo o dado primeiro e depois faz uma ETL para contar visitantes únicos se a gente tem uma fila que está falando, esse cara viu, esse cara viu. A gente pode, usando Hyperlog Log, alguns algoritmos simples, contar e gravar num banco de dados normal, no inteiro, em vez de gravar assim, um zilhão de linhas num banco de dados, tipo no Elasticsearch. Então, a gente foi para esse lado. Assim, era uma foto que eu tirei da arquitetura. Eu entrei na Amazon e tirei uma foto do sistema. Era isso aí. Era só puxadinho, era só puxadinho. Quando a gente olhava qualquer coisa assim, até no código o pessoal admitia, falando, olha, isso aqui realmente nem encosta, sabe?
Aí, no maior bom humor, tirou uma foto da arquitetura e foi para frente. Não é o ideal que a gente quer ainda, isso é um trabalho em progresso. A gente quer que tudo fique baseado na fila de mensagens e use o S3 para ter arquivo das coisas. O S3 com formato Parquet. Fica muito fácil usar o Athena para fazer query, se você precisa só fazer alguma query grande, igual a gente teve um caso que de todas as visitas de pixel para uma certa campanha, o pessoal queria levantar os user agents. Muito mais fácil tirar de um storage desse, usando o Spark, usando a Athena, do que você construir uma estrutura que vai filtrar toda hora. Então a gente fala que vai direto de consumidor, vai direto para o S3 e para consumidores de analytics. Nós utilizávamos muito consumidores feitos em Spark. A gente migrou para usar feito em Go e em Python, e rodando em máquinas normais. A gente via que era um overkill só pela facilidade de poder usar os tipos do Spark, mas era um overkill e a gente estava fazendo o ETL dentro de streaming, pegando um grande volume de dados e jogando assim. Então a gente resolveu simplificar bem assim, para qualquer pessoa que chegar conseguir entender o fluxo ali. Então a gente manda isso aí, conta, joga no Postgre, no PG, ou um Cassandra com raw data ainda, porque a gente tem endpoints que precisam, mas a gente tem trabalhado para servir isso do S3. E a gente está fazendo a mesma coisa com o SQL Server usando Service Brokers, tirando o dado de dentro do SQL Server, as mudanças de tabela e de esquema, e jogando para o Kinesis. Então é muito fácil, você quer acompanhar a mudança de usuário, de alguma outra tabela, você ouve aquele tópico e ouve um outro tópico. A gente chegou a pensar em usar Storm ou outros frameworks até, mas o nosso caso era tão simples depois de colocar o dado no lugar certo que a gente adiou essa decisão para não incluir mais complexidade. A gente está fazendo isso no legado também, sem criticar o legado. Falando, vamos implementar o que a gente implementou no legado novo, no legado antigo. Que virou tudo legado. O legado, a fórmula é a seguinte, trocou de mão, virou legado. Né, cara? Outro cara encostou no seu código, já legado, não tem conversa. E a gente fez essa mudança. E a mudança, além disso, economizou uma grana boa, porque essa estrutura toda aí comia quase $1 milhão por ano. E reduzindo isso aí, a gente reduziu para 30%, 30%, 40%, e tem espaço para reduzir mais. Até para sair, para tirar mais Cassandras. Né? Mas olha o tempo que demorou, estou falando isso aí durante um ano, do dia que a gente teve o problema que o cluster ficou sem cabeça. Então, para sair, para entrar em banco de dados, por isso que eu falei, para que a gente entrar numa tecnologia nova, é inocência. Para sair, se ela está funcionando, é difícil. Transferência de dado é lenta, query, modelo. Quando a gente vai sair, ela não está funcionando. Então, para sair no desespero, é péssimo. Você vai gastar dinheiro e tempo ali e credibilidade, né? Então, os takeouts que a gente teve, sair de ETLs, de grandes processamentos de lote para streaming, para poder gravar, usar mesmo a ferramenta que a gente tinha, as integrações, não compartilhar data storage. Você tem um data storage, se a escolha foi ruim, paciência, migra, mas deixa para uma coisa só. Não se comunicar por data storage, esse é o outro padrão que me incomoda muito. Tipo, você tem duas APIs e elas estão lendo de um cache ou de um banco. Como que eu sei que o dado mudou? É porque esse lado aqui vai modificar uma coisa no banco e o outro já vai ler certo. Eu prefiro um sinal explícito disso aí. Sair de consumidores baseados em Spark, tem milhões de coisas que Spark é muito bom, mas só consumidor de Kafka pegando um data frame grande e mudando ali não é o melhor dele. A gente perdia cluster de EMR direto por causa de out of memory, por causa de outros problemas. E algumas coisas você não consegue configurar no EMR, você tem que rodar o seu cluster para poder ter uma versão mais nova, ou uns parâmetros legais. E pré-calcular relatório no S3. A gente roda nossos trabalhos e nossos consumidores calculando o relatório dividido pelas perguntas. Então, que pergunta você está fazendo para o seu dado? Eu quero isso aqui por dia, ou por campanha, ou por usuário. Tá? A gente pegou essas perguntas e transformou em consumidores de fila. Então, eu acumulo por dia, eu repito o dado para não ter que fazer query mágica num repositório tipo Elasticsearch. Pessoal, eu quis deixar curto, mas eu me alonguei aqui, deixar 10 minutos, caso vocês tenham perguntas. Eu não tenho muito mais do que chorar do que isso aí. Minhas lágrimas já secaram já. Mas eu espero que tenha alguma informação que seja útil para vocês. Eu estou à disposição aqui e depois também. Perguntas, pessoal? Tudo bem? Estou mais ou menos, estou melhor agora que eu falei.
Vou tentar te ajudar um pouquinho. Assim como a gente adora entrar no Google e pesquisar antes de ir numa consulta com o médico, para poder discutir com ele, né? A área de negócio gosta de trazer assim sugestões de arquitetura para TI. Você tem alguma dica, história ou até uma boa piada sobre isso? Se piada me fazer chorar, eu tenho. Assim, eu tenho uma que é clássica. Tem uma que é clássica. Que a gente faz também. Que a gente faz com o nosso mecânico. Que é... Aqui, pô, então, eu preciso sair dessa arquitetura aqui porque ela está crescendo, está insustentável. Quanto custa por mês? Já é péssimo sinal. Uma pessoa de fora vai falar quanto custa, fala, mas é a única dimensão que eu estou vendo. Quanto custa por mês? $100 mil por mês. A resposta errada é você falar o dinheiro. Você falou assim, não, custa $100 mil por mês. A gente vai fechar um negócio aí, cara, vai pagar 10, fica tranquilo. Fala, qual o próximo? O que mais você precisa para entregar? Aí você dá outra resposta, não, custa 10 anos da minha vida, cada vez que você dá um problema. Já ficou surdo, né? Acho que essa é a mais clássica, é a maior para mim. De arquitetura, eu acho bom. Eu acho bom quando as pessoas vão se informar e te desafiam. Porque muitas vezes também você você toma tanta pancada que você fica conservador demais. Sabe? E às vezes assim, o que o cara vem para você... Isso acontece muito mais na área de operação, principalmente com DevOps. O cara, você está pastando para manter aquele negócio legado em produção com metade Windows, metade Python 2.7. Então, cara, que negócio assim, horrível. E vou deixar essa foto aqui do que a gente conversou. E aí o cara chega e fala, nossa, mas você viu que se você colocar seu cartão de crédito aqui no Heroku, ele roda todas as suas aplicações e monitora para você, e aí você não tem nem energia de falar, não tem uma maneira disso aqui caber lá dentro, sabe? Mas eu acho bom, porque tirando o momento que você está estressado, a conversa é boa para o pessoal entender um pouco o seu lado. Tem que ter uma certa cumplicidade. A área de negócio, você, ou quem é a pessoa de produto e você. Não está completo se não tiver isso. Você não tem todas as respostas. Você vai fazer escolhas ruins, né? Então é bom ter uma... Não sei, o meu caso clássico é esse. Pergunta quanto custa, já sei que vai tentar me passar a perna e já falar, custa $1 bilhão. E eu vou morrer se fizer isso aqui amanhã. Então eu não quero mais fazer. Então Boa tarde aí, Luiz Cláudio do Banco do Brasil. Parabéns aí pela palestra. Cara, eu fiquei super curioso de onde veio esse trauma aí do MongoDB aí. Conta aí pra gente. Você usa MongoDB? Ele não vai nem responder. Você acha que eu vou deixar isso como um certo mistério entre a gente aí? Porque relacionamento começa bem com certo mistério. Olha, eu usei bastante tempo em aplicações distintas. Fora o lock global e perder meus dados e ser muito difícil de voltar, principalmente quando você está usando em cluster, eu acho que ele passa uma sensação, uma falsa sensação de segurança. Para coisas pequenas, acho que é tranquilo usar. Mas o meu problema é que o dado cresce e você não consegue ver ele crescendo. E as queries também. Então passa uma falsa sensação de segurança. Quando você vê um Cassandra, você sabe, é um buraco que eu vou enfiar meu pé. Quando você vê um MongoDB, parece que assim, got your back. Pode ficar tranquilo. Então, o meu vem de experiência. Daria uma outra palestra só disso e eu seria processado depois. Mas o meu é de experiência. Mais alguma pergunta? Tem um tempinho ainda aqui. Bom, meu nome é Reginaldo, eu trabalho para a Page Freezer, uma empresa do Canadá, e a gente usa o Elasticsearch. Mas aí, justamente minha questão é essa. Por exemplo, no nosso caso, a gente precisa fazer o Full Text Search e ter uma certa rapidez nessa. E o Elasticsearch até agora tem surtido um bom efeito para nós. Nesse caso, como você comentou, que não sei, que seria um MongoDB melhorado, o que você sugeriria para esse tipo de informação que você tem que fazer uma busca de texto que seja rápida? Eu vou esconder meu rosto dos olhares falando para usar Solar. Porque os olhares culpados olhando para mim e falando, Solar, melhor que Elasticsearch. Eu acho que esse é o caso que ele funciona bem. O problema é o número de documentos. Tem algumas coisas que são documentadas em cantinhos. Tipo, se você for contar alguma estatística de um conjunto, de uma coleção de documentos, e tiver mais do que 40 mil documentos, o número não é exato. É uma estimativa usando o contador de um Hyperlog log como contador. Mas o número de documentos e do cluster, quando você começa a se aproximar de 40 máquinas no cluster, ele é muito instável. E perder uma máquina, perder outra é ruim. O modo que eu estava usando, eu não estava usando indexação de documentos. Eu estava guardando um JSON
que representava várias outras... Era um documento, mas já era um documento estruturado. Então, eu estava usando para guardar o dado raw e para fazer queries de agregação. Conta para mim quantos caras vieram desse IP, ou dessa cidade, ou desse daquela maneira. Isso é péssimo. Isso aí é um MongoDB de quem tem vergonha de usar MongoDB. Tá certo, tem vergonha, mas não precisa fazer isso. Tiago, eu trabalho na ZUP. Parabéns pela palestra. Como a gente trabalha com produto, é comum aparecer feature nova e, apesar da arquitetura já estar bem definida, são inevitáveis os puxadinhos, como você disse. Pela sua experiência, você tem alguma dica para evitar ou, às vezes, até tratar melhor eles? Eu vou pôr mais de puxadinho em algum canto que eu tenho. Tratar melhor o puxadinho? Mas, a minha dica principal, se for para todo mundo sair com uma coisa em mente, assim, cria uma interface definida. Que você gaste metade de um dia para fazer uma API em qualquer linguagem que você está confortável, não faz puxadinho direto no banco. Ah, mas vai demorar, latência. Se você tem que ter uma latência sub 10 milissegundos, tem algum outro problema que você tem que resolver. Talvez o puxadinho é um sintoma de você não querer atacar o seu legado e refatorar, e testar, e fazer qualquer técnica de engenharia de software que faz você ter um controle de um legado. Mas se você tiver que fazer um puxadinho, é seu primeiro microserviço, todo mundo está, planejou, conversou, fez camiseta, vai ter festa depois. Uma API. Se você puder chegar no legado, criar uma API ou um módulo e falar, olha, se eu tiver que conectar no banco, vai ser só por aqui. O resto eu vou conversar por uma API. Qualquer que seja, de RPC, REST. Minha única dica de sanidade, porque você vai conseguir mapear. Um exercício que eu faço, eu desenho bastante. Sempre, eu gosto de desenhar para entender as coisas. Em que dá uma visão real de quanto mais setas você tiver para um elemento, maior a gravidade dele, que está atraindo as outras coisas. Então, eu sugiro, defina bem seus pontos de comunicação. E faça um desenho de sua arquitetura e vá atualizando para mostrar. Fala, tem certeza que quer crescer desse jeito? Mas não tem muito. Isso é um fato da vida. O puxadinho, o que você vê como puxadinho vindo de outra pessoa, às vezes é alguém que fez o cara fazer, e o que você está fazendo pode ser um puxadinho para ele. É um fato. A gente vai ter que fazer isso. A gente tem tempo para uma pergunta curta. Depois precisa falar quem. Opa, eu sou Igor da Inloco e assim eu compartilho o ódio no MongoDB depois que eu levei um segfault em produção, mas tirando isso está tranquilo. Enfim, tu mostrou a migração da arquitetura de ETL, aqueles vários puxadinhos para um negócio mais baseado em eventos. Mas assim, isso tem toda a sua gama de problemas e falando até por experiência. Tu pode falar um pouco sobre os maiores problemas que tu teve, sei lá, usando Kafka, alguma contagem online, duplicação de recorde, perda de dados, etc. Eu vou tentar ser bem rápido. Você tem razão. Sair de um paradigma de tirar uma foto de uma tabela, ou de um conjunto de tabela, ou de uma query, para receber mudanças para ela é complicado. Gerenciando o Kafka, para mim, as dificuldades são as mesmas de gerenciar um Cassandra. É um banco de dados distribuído, não é uma fila de mensagem, é um log distribuído. Então você tem todas as dificuldades de monitorar, de cuidar de capacidade e tudo mais. Drivers também, o cara conecta com o Node.js, driver tosco, o de Java o driver é melhor, daí acaba comparando, dar essas respostas é difícil. Mais difícil para mim é o seguinte, o que você está colocando na fila? A gente começa colocando um sinal. Qualquer coisa que está acontecendo, tipo um método e um teco da query. Com o tempo, você vê que você tem que refatorar o seu esquema para que você tenha checkpoints, sabe? Se eu quiser recusar... Meu Kafka tem 7 dias de retenção. Tive algum problema, eu quero dar replay em tudo. De onde eu começo? Eu tenho que ter um checkpoint. E ele tem que estar em sincronia com a minha retenção no Kafka. Então, a retenção, o checkpoint, que pode ser um snapshot em algum lugar, sempre acumular o dado para um bucket de S3, ou qualquer outra coisa que você tenha equivalente, acumula para um lugar que é lento, mas você pode deixar acumulado por dia um sumário disso, e trabalhar no payload que você coloca na fila. Tem vários desafios, mas eu ainda acho que é mais vantajoso que ETL. É mais rápido, pelo menos. Obrigada, Gleicon. Excelente terapia coletiva aqui, né? Obrigado, eu adoro fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.